Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos aqui começando mais um programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. No programa de hoje nós falaremos um pouco sobre tempo, nós falaremos um pouco sobre graça. O título da mensagem é Não é tarde e não é pouco, é graça. Você quer aprender e entender um pouco mais do que nós falaremos no dia de hoje? Continue com a gente logo depois da vinheta. Já estamos de volta aqui no programa Adoração para nós podermos abrir a Palavra de Deus, estudar um pouquinho, aprender acerca daquilo que Deus quer ensinar para mim e para você no dia de hoje. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero falar de um estudo que você pode fazer de forma pessoal, de forma direta. É uma forma de estudo que é promovida aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Não sei se você já conhece, já está habituado ou habituada com a Rede Novo Tempo, mas nós somos uma rede de comunicação que tem uma preocupação genuína em que você aprenda cada vez mais da Palavra de Deus. E é por isso que nós temos aqui uma instrutora bíblica virtual. Nós chamamos ela de Esperança. Esperança é o nome dela. E através da Esperança você pode, no seu WhatsApp, estudar a Bíblia, você pode aprender inúmeros assuntos ali junto com a Esperança, tudo através do seu WhatsApp. E sabe, é algo totalmente gratuito, você não precisa pagar nada por isso e você já pode começar agora mesmo a conversar com a Esperança e, consequentemente, começar o seu estudo da Bíblia. Tudo o que você precisa fazer é salvar o número da Esperança na sua agenda de contatos. O número tem aqui embaixo e eu falo para você de qualquer forma. O número é 12982000062. 12982000062. Você vai salvar o número da Esperança na sua agenda de contatos. Coloque lá, Esperança, Esperança Novo Tempo, se você preferir. Depois que ele estiver salvo na sua agenda de contatos, você vai no seu WhatsApp, você vai buscar ali uma conversa, você vai buscar o contato da Esperança e vai enviar assim, Olá, Esperança. Você só precisa fazer isso, enviar Olá, Esperança. A Esperança, como eu já mencionei, é uma instrutora bíblica virtual, então você não precisa falar muita coisa, você não precisa se apresentar, você pode enviar direto como um comando. E ela vai dar para você 3 opções quando você enviar Olá, Esperança. Uma opção é para que você possa estudar a Bíblia. E só para que você tenha uma ideia, são mais de 20 cursos bíblicos diferentes que você vai encontrar ali no WhatsApp da Esperança. Ela também vai oferecer para você uma promessa bíblica, caso você queira. São textos bíblicos muito úteis ali em momentos de dor, em momentos de sofrimento, em momentos de alegria, de reflexão. Eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. E além do mais, ela também vai lhe dar uma outra opção para você fazer perguntas. Se você de repente tem alguma dúvida específica, alguma dúvida teológica, de algum assunto bíblico, ela vai lá deixar para você essa opção e você pode fazer a sua pergunta e ela vai buscar então dentro de uma gama de conteúdos que já foi previamente selecionado, ela vai então buscar essa resposta e vai responder ali a sua dúvida bíblica. Incrível, não? E como eu falei para você, é tudo absolutamente gratuito, porque aqui na Rede Novo Tempo nós temos essa preocupação de poder expandir e espalhar, pregar a palavra de Deus da forma mais democrática, da forma mais ampla possível, e você pode então ter acesso aí através da Esperança no WhatsApp dela. Então não esqueça, 12982000062, Esperança, envie Olá Esperança no WhatsApp e você pode começar então essa jornada de estudo da Bíblia. E por falar em estudo da Bíblia, nós agora começaremos o nosso estudo. Nós começaremos aqui a reflexão que nós faremos na mensagem de hoje. Como eu falei para você, o nosso tema o título da nossa mensagem hoje é Não é tarde e não é pouco, é graça. Nós falaremos um pouco sobre tudo isso, mas antes
eu preciso que você ore comigo. Nós precisamos chamar aqui a Deus nesse momento, neste lugar, para que Ele possa ensinar a mim e ensinar a você agora nesta mensagem. Assim que, se você puder, nesse momento, feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento suplicar a Tua presença, queremos neste momento, Deus, suplicar a Tua direção, pedir que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ensine para aprender mais da Tua graça, aprender mais do Teu amor por nós. Nós pedimos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem de hoje, ela gira em torno do capítulo 20 de Mateus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí uma Bíblia física, se você tiver o aplicativo da Bíblia no seu celular, será bem-vindo para que você acompanhe a leitura. Nós vamos nos centrar em uma parábola. Essa parábola ela vai do versículo 1 até o versículo de número 16 de capítulo 20. Eu vou começar fazendo uma leitura, talvez eu não leia até o versículo 16, porque senão vai ficar uma leitura muito extensa, mas eu preciso ler para contextualizar aqui pelo menos alguns pontos relevantes e depois nós voltaremos nos textos bíblicos para a gente então poder fazer aqui algumas reflexões e tirarmos algumas lições valiosas acerca do que nós encontramos aqui nesse texto bíblico. Então, começa a leitura em Mateus capítulo 20, versículo 1, que diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Versículo de número 6 agora. E, saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Aqui nós temos a primeira parte dessa história. Eu sei que eu já li, mas eu vou fazer um breve resumo aqui para que nós possamos recordar e guardar alguns pontos relevantes. Um homem, um senhor, ele era dono de uma vinha, né, um campo, agricultura, e ele precisava de trabalhadores nessa vinha. Então ele sai de manhã cedo, encontra trabalhadores. E uma vez que ele encontra esses trabalhadores, ele agora os envia à sua vinha. Ele faz isso mais algumas vezes, às 9 horas da tarde, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde, se não me equivoco, esses são os horários que ele sai, mas o ponto é que ao longo do dia ele sai buscando pessoas para que trabalhem na sua vinha. E aqui eu quero me deter um pouco com você para que nós possamos pensar na nossa primeira lição. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto bíblico que nós lemos, dessa história, dessa parábola contada por Jesus. A primeira lição, a primeira reflexão é que eu quero que você entenda que não é muito cedo e nem muito tarde para aceitar. Essa é a hora exata. Não é muito cedo, porque, por exemplo, quando ele sai às 6 da manhã e ele faz o primeiro convite, e ele traz ali os primeiros trabalhadores para a vinha. Eles então começam e já havia trabalho, já havia o que fazer. Era a primeira hora, era o começo de tudo. Mas depois ele continua procurando, porque ele continua precisando de trabalhadores, ele continua precisando de pessoas na sua vinha. E mesmo aquele que chegou às 5 horas da tarde, já quase no final do expediente, imagine, eu não sei onde você mora, mas aqui o sol está se pondo por volta das 6 horas da tarde, às vezes até um pouquinho antes, já vai ficando cada vez mais cedo o pôr do sol. Então, pensando no nosso contexto geográfico, na nossa localização, 5 horas da tarde já era final do dia. Aqueles que estavam chegando às 5 horas da tarde trabalhariam muito menos. Mas ainda assim seriam úteis para aquele senhor que estava buscando trabalhadores para a sua vinha. Não é muito cedo e não é muito tarde para aceitar. Essa é a hora exata. Sabe,
Muitas vezes nós pensamos assim, não, mas eu sou muito jovem. Não, mas eu estou começando a vida agora, eu tenho muita coisa para aproveitar. Como se uma vida com Deus não fosse uma vida de proveito, como se a vida com Deus não fosse uma vida de alegria, como se a vida com Deus não fosse uma boa vida. Eu falo para você, já faz alguns anos que eu vivo essa vida com Deus e sou muito alegre e muito feliz porque um dia eu aceitei ao Senhor. Eu fiz isso, no meu caso, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu digo para você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E talvez passe agora na sua cabeça, não, mas era muito cedo, você não aproveitou a vida. Eu estou aproveitando a vida do lado daquele que fez a vida, do lado daquele que me deu a vida. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nós vemos um texto maravilhoso, ele diz assim, eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Agora é o tempo da sua salvação. Se esta mensagem está chegando a você, na sua casa, no seu carro, no seu celular, no seu computador, eu não sei onde, mas eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda que não é muito cedo para você. Mas também existe o outro extremo de pessoas que dizem, não, mas já é tarde demais, porque eu já fiz muitas coisas e você não sabe o que eu fiz. De fato, eu não sei o que você fez. O que eu sei dizer para você é que esse é o momento, é que essa é a hora, é que esse é o convite. Aqueles homens que estavam na praça, que estavam nos lugares, esperando um trabalho, eram homens que eles estavam ali disponíveis, dispostos, e que do outro lado havia um Senhor procurando, havia alguém buscando, havia alguém interessado no trabalho daquelas pessoas. Sabe, você hoje é essa pessoa na praça, é essa pessoa na rua esperando um trabalho. E o dono da vinha é Deus buscando por trabalhadores. É Deus buscando pelas pessoas que Ele possa trazer para a sua vinha, para que possa trabalhar na sua vinha, para que possa desfrutar da sua vinha e para que possa colher os frutos da sua vinha. Para que possa também receber aquilo que foi prometido àqueles que trabalharão em sua vinha. Inclusive, nós vamos tratar um pouco disso mais à frente, em uma outra lição dessa mensagem. Mas, por enquanto, eu disse e eu repito para você, não é cedo demais, não é tarde demais, pelo contrário, esse é o momento, essa é a hora. Imagine em qualquer um dos cenários, porque o texto menciona uma vez praça, mas as outras vezes não diz exatamente onde foi buscar. Então eu imagino, eu penso que ele foi em diferentes lugares buscar diferentes pessoas. Imagina agora que ele passa no ponto A. E ele passa no ponto A e pega os primeiros trabalhadores. Agora ele passa no ponto B e pega os segundos trabalhadores. Note que ele não volta no ponto A, porque ele já pegou os trabalhadores que ali estavam. E pela história eu entendo que sempre que ele encontra 10 trabalhadores no ponto A, por exemplo, ele vai levar os 10, ele não vai deixar alguns para trás. A menos os que não queiram ir, mas aqueles que ele faz o convite, todos vão. Ele vai agora no ponto B, ele vai agora no ponto C, ele vai agora no ponto D. E ele começa então a recolher, ele começa a reunir esses trabalhadores. É possível que você esteja em um desses pontos e essa seja a sua última chance, a sua última oportunidade. Eu não estou dizendo para você, não estou afirmando que seja. Eu estou dizendo que pode ser. E o que você vai fazer com essa oportunidade? O que você fará com essa chance que você tem neste momento de Deus chamando você para a vinha dele? Imagine um relógio parado, em cima, em uma estante. Ele quebrou já tem algum tempo.
Ele já não funciona mais. Mas mesmo assim, pelo menos 2 vezes, pelo menos não, exatamente 2 vezes por dia, ele marca a hora certa. Pode ser que você seja esse relógio parado no tempo. Pode ser que você seja a ilustração deste relógio. Pode ser que você esteja espiritualmente estagnado ou estagnada já há anos. Quem sabe até por toda a sua vida. Mas Deus ainda pode usar esse momento para marcar a sua hora certa. Eu digo a você que quando esse momento chega, é o momento de aproveitar, é o momento de agarrar a hora certa de dizer sim, é agora. Mesmo que você ache que está atrasado demais, ou de repente que você ache que ainda é muito cedo. Espero que tenha ficado claro para você esse primeiro ponto, essa primeira lição, porque agora nós passaremos para a segunda lição. Não importa o quanto você fez, o que importa de fato é se você aceitou. Nós vamos ler agora os versículos 8, 9 e 10 do texto. Os versículos 8, 9 e 10 dizem assim: Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. 1 denário era o equivalente a uma jornada de trabalho de 1 dia. Imagine, ele chegou às 5 da tarde. E ele recebe, às 6 da tarde, 1 denário, como se ele tivesse trabalhado todo o dia. Imagine agora como já ficaram os que chegaram cedo. Mas continuamos a leitura do texto. Chegando, os que foram contratados às 5... Bom, já li o versículo 9, agora o versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Vamos parar por aqui, por enquanto. Lembra da lição deste ponto? Não importa o quanto você fez, o que importa de fato é se você aceitou. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas se você lembra, lá no começo, ele combina um valor com os primeiros. Mas depois ele já não combina mais. Ele só diz, olha, eu vou pagar o que é justo, eu vou pagar o que for justo. Então, aqueles primeiros trabalhadores haviam acertado, haviam combinado, confirmado um valor. E eles agora estavam trabalhando por aquilo que eles haviam combinado. Por aquilo que havia sido estabelecido. Mas quando eles veem que os últimos receberam o valor de uma jornada de trabalho, já começaram a crescer os olhos. Por quê? Porque você pensa. E claro, olha, desde uma perspectiva humana, desde uma perspectiva de trabalho, parece justo isso. Porque imagine só, a pessoa chega às 6 da manhã, passa o dia inteiro colhendo, trabalhando debaixo do sol. Tem um trabalho a mais. E quando nós falamos de trabalho, querendo ou não, existe uma questão meritocrática. Eu faço, eu mereço a recompensa por aquilo que eu fiz. Nós não estamos recebendo uma ajuda, nós não estamos recebendo um favor, nós estamos recebendo um pagamento. E o pagamento é justo por aquilo que eu trabalhei. E quantas vezes nós entendemos, pensamos ou acreditamos que o reino de Deus é um sistema de recompensa. É um sistema que vai importar o quanto eu fiz, o tempo que eu passei ao lado de Deus. Às vezes, não de forma literal, não pensando assim, mas de uma forma inconsciente. Parece que nós pensamos na existência de um céu, onde nós vamos ter alguns níveis. Talvez pessoas que aceitaram há mais tempo, talvez pessoas que trabalharam mais, vão ter uma ala VIP. Talvez a VIP. Aí depois vai indo até aqueles que aceitaram por último, que vai estar no céu, beleza, vai estar na nova terra, tudo certo. Mas vai ser uma ala ali para os que fizeram menos. No reino de Deus não funciona assim.
No reino de Deus, não importa o quanto você fez, não importa o trabalho que você teve, o que importa é se você aceitou o convite na hora que ele foi feito e ponto final. Essa história ilustra muito bem isso, porque o que importa para o Senhor, para o dono da vinha, não foi quanto tempo ele passou trabalhando, mas sim como ele trabalhou a partir do momento que ele teve a oportunidade de fazê-lo. E é através disso, então, que o dono da vinha vem e faz o pagamento. Não como uma recompensa, porque a recompensa ela é algo, o nome já diz que recompensa algo que eu fiz. Sabe, Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, fala um pouco sobre esse assunto que nós estamos conversando agora, porque nós estamos falando sobre graça. E o texto diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe que nós estamos falando de uma graça que não tem relação nenhuma com as obras, não tem relação nenhuma com aquilo que você faça, com aquilo que você possa fazer. Romanos 4, 5 diz assim, contudo, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Existe um contexto nesse texto, mas o ponto que eu quero trazer aqui para você é essa fé, que é acreditada como justiça para aquele que crê. Não é para aquele que trabalha, não é para aquele que vai receber uma recompensa. Não é em relação a isso, mas é em relação a crer em Deus. É em relação a aceitar aquilo que Deus faz de convite. E nós já falamos aqui então que não importa a questão do tempo, não importa a questão do fazer, do quanto você fez, do quanto você faz. E o texto ele fala sobre o trabalho na vinha, mas isso também tem relação com a sua vida, não importa o que você fez, Deus pode perdoar. Deus quer perdoar. Imagine duas pessoas diante de um presente. O presente está na mesa. Uma dessas pessoas, ela começa a trabalhar, fazer de tudo. Ela se esforça para ganhar o presente, para ser merecedora de abrir o presente. A outra pessoa simplesmente vai lá, pega e abre o presente. Porque o presente já havia sido dado. A única coisa que essa segunda pessoa precisou fazer foi aceitar o presente. Enquanto que a primeira pessoa ela estava tentando merecer um presente que já havia sido dado. A graça, a salvação, Jesus é um presente que já foi dado. E que não importa o que você faça, você nunca vai merecer. Você jamais vai merecer esse presente que um dia nos foi concedido na cruz. Mas ainda assim, nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso a esse presente, especialmente por conta da nossa terceira lição, terceira e última lição. A salvação é um convite, não uma recompensa. A salvação ela é um convite que Deus faz a você e não uma recompensa pelo seu trabalho, não uma recompensa pelo seu esforço. Continuando a leitura do nosso texto, eu vou ler aqui dos versículos 13 ao versículo 15, que diz: Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a vocês. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Lendo o último versículo, para ler toda essa história. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Sabe? A salvação ela é um convite. Ela não é uma recompensa. Não existe algo que você possa fazer ou que você já tenha feito. E isso é digno
é o responsável pela sua salvação. Existe sim algo que alguém fez um dia. E isso tornou você, de alguma maneira que nem se pode explicar, mas tornou a mim e a você dignos de receber essa salvação. Mas isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver apenas, única e exclusivamente com Jesus. E esse Jesus faz um convite para mim e para você. Ele diz assim, olha, eu tenho uma vinha. Eu tenho um campo que precisa ser trabalhado. Eu tenho pessoas que precisam ser alcançadas. Eu tenho você que eu preciso alcançar. Não importa quanto tempo já passou. Não importa quanto tempo ainda falta para a minha chegada, para a minha volta, para o meu retorno. O que se importa é que neste momento eu quero falar com você. Eu quero convidar você. Na praça, na casa, na rua, não sei, na lama, na prostituição, não me interessa onde você está neste momento. O que me interessa é que eu estou diante de você. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus convidando. Isso é Jesus querendo que você aceite o convite dele. E ele dizendo assim, não se preocupe em conquistar o presente. Não se preocupe em fazer coisas para ganhar o presente, porque eu já o entreguei. A única coisa que eu peço, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu suplico é que você aceite. Apenas isso. Aceite esse convite feito por Jesus. Aceite esse convite feito por Deus para você no dia de hoje. E não coloque na sua cabeça, ok, em algum momento eu farei, lá na frente eu vou fazer porque agora eu quero aproveitar. Imagine se aqueles que estavam na praça, o Senhor da vinha passa, convida-os a trabalhar, eles dizem, não, agora não, mais tarde eu vou, e ele já não volta mais naquela praça. Já falei isso para você e eu repito, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas sim eu estou afirmando que isso pode acontecer com você. E eu definitivamente não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus pecados. Definitivamente eu não sei qual é o seu momento com Deus agora, a sua situação com Deus. O que eu sei é que o agora é sempre o melhor momento. E essa é uma grande oportunidade que você tem de dizer sim ao Senhor. Essa é uma oportunidade que eu tenho de dizer sim ao Senhor e renovar o meu compromisso com Ele. Eu farei isso neste momento. Farei isso em oração. E eu convido a você que faça o mesmo agora. Que você feche os seus olhos, que você ore comigo e aceite o convite do Senhor da vinha. Vamos orar. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de trabalhar, Deus, em Tua vinha, de participar da Tua vinha, de desfrutar dos frutos da Tua vinha, de colher os frutos da Tua vinha. Deus, nós te pedimos então que o Senhor nos ajude a aceitar o convite que hoje nos é feito. Que o Senhor trabalhe, Deus, na mente ao outro lado da tela neste momento. Que o Senhor fale ao coração, que o Senhor grite ao coração, para que Ele possa dizer, Senhor, eu te aceito. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.